Boa tarde, o Band Cidade Entrevista deste sábado está começando. Hoje vamos falar sobre as ações da Prefeitura de Manaus para melhorar as condições de tráfego nas ruas e avenidas da capital e também as melhorias que estão sendo feitas em relação à iluminação pública de Manaus. O nosso convidado é Antônio Peixoto, ele é subsecretário de Serviços Básicos da Seminf. Boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, a gente que agradece a oportunidade de mais uma vez explicarmos e trazermos todas as ações que a Prefeitura está realizando na cidade de Manaus. Secretário, os trabalhos já começaram efetivamente desde julho, mas foram intensificados nas últimas semanas, principalmente a partir do início de agosto. Em que pé está esse cronograma de serviço? Definitivamente Manaus agora virou um canteiro de obras, né? Muito embora nós já tenhamos começado o nosso trabalho desde o mês de junho, né, junho e julho, a partir do mês de agosto que realmente as pessoas começaram a perceber, porque onde nós entramos nas principais vias da cidade de Manaus. Mas em junho e julho nós já fizemos 13 quilômetros de recapeamento, inclusive em algumas principais de bairro da cidade de Manaus. Eu posso citar um exemplo aqui da Dona Otília, que fica ali na Torquato Tapajós, interliga Torquato com Tarumã, na entrada do Campos Sales, ali com o Parque São Pedro, Parque Riachuelo, Parque Solimões. Nós já recapeamos aquela via 1,9 km com sarjeta, meio fio, tiramos todo um asfalto antigo que se tinha, fizemos uma drenagem. Próximo à bemol ali da Torquato, quando chovia, era um ponto de alagação muito grande. Então ali nós fizemos uma drenagem profunda de 600 metros, então ali já não alaga mais. Quer dizer, esse trabalho de recapeamento também leva em consideração a drenagem, né, das ruas e avenidas. É obrigatório. Não adianta a gente colocar um asfalto de qualidade sem fazer a drenagem superficial. A drenagem superficial é que é justamente o caminho das águas. Quando chove, essa água tem que escoar para algum lugar. Se não tiver uma sarjeta e meio fio, ela empoça, isso acaba infiltrando para o pavimento, acaba prejudicando a base e acaba dando prejuízo para o pavimento. Então é obrigatório, depois que a gente faz a pavimentação, fazer uma requalificação de sarjeta, meio fio, e onde for necessário fazer a drenagem profunda para que a gente não tenha alagações naqueles pontos. Isso Agora, é obrigatório. Em relação ao material que está sendo utilizado, foi prometido que seria utilizado um material de qualidade, né? É realmente o concreto asfáltico que está sendo utilizado? A gente saiu do discurso para realmente a ação, da promessa para cumprir realmente o que foi prometido. Hoje, todo o nosso recapeamento está sendo feito pelo concreto asfáltico, né? Que é o concreto betuminoso usinado a quente, que é o famoso CBUQ, é um concreto, um asfalto à base de brita, né? Então, nós temos na composição pó de brita, brita 0 e até brita 1, dependendo do traço, até brita 1. Então, hoje o asfalto, quem passa nas ruas onde já recebeu o recapeamento, visualmente você consegue perceber a pedra, a brita. Quem passa hoje lá na Getúlio Vargas, é só parar e olhar. Qual que é a durabilidade desse asfalto em relação ao que era utilizado antes? No mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. Então, hoje o CBUQ, ele traz uma durabilidade maior, as correções do asfalto, elas são melhores, ela não tem aquelas ondulações, tem uma durabilidade maior, ele recebe uma maior carga de tráfego, de fluxo de veículos. Então, a gente está usando, dependendo do trecho, dependendo do projeto que foi identificado pelo Departamento de Engenharia, 5 centímetros, 7 centímetros. Além do asfalto, a gente faz remendo profundo nas laterais, porque a gente tem laterais que têm bastante ondulações. Então, a gente faz ali um serviço de recomposição de base, a gente retira toda aquela base antiga que está inservível, imprestável, a gente faz uma recomposição de base. Em alguns trechos, nós fazemos reciclagem para que a gente não tenha umas laterais com aquelas ondulações, com aquelas famosas costelas de vaca. Então, a gente faz esse trabalho de terraplanagem também. Fresagem, que é a retirada do asfalto antigo. Grande parte da cidade de Manaus ela foi asfaltada com asfalto à base de areia asfalto. É um asfalto que hoje é de baixa qualidade, que já não serve mais para a realidade da cidade de Manaus. Dura um inverno. Pois é, dependendo da aplicação, talvez dure até mais. Só que o asfalto ele é uma camada impermeabilizante. Ele tem duas grandes funções: impermeabilização e embelezamento.
O que é mais importante no pavimento é a base que recebe o asfalto. Se tem uma boa base, a gente pode ter até um asfalto, uma areia asfalto, que pode durar mais de um verão. Mas acontece que o tempo de vida útil dele é menor e a durabilidade também dele é menor. Então a gente retirou já um asfalto extremamente envelhecido, que está com prazo de validade vencido, ele já não suporta mais a pista de rolamento. Manaus é uma cidade que recebe por mês 4.000 veículos novos, então o pavimento já não aguenta mais a capacidade de rolamento. Então a gente está retirando nessas principais avenidas o areia asfalto e está fazendo uma aplicação do concreto asfáltico, um asfalto à base de brita e traz maior durabilidade ao pavimento. Uma dúvida, aquela área do Distrito Industrial de Manaus, a Prefeitura realmente assumiu esse serviço e vai também asfaltar com qualidade aquela área do distrito? É interessante dizer, esclarecer... Havia aquela briga, não, isso aí é competência da Prefeitura, não, é da Suframa, e a coisa só ia piorando, né? E quem sofria eram os motoristas. É bom, a gente também não pode se arvorar de coisas que nós não estamos fazendo. Quem está recapeando a Suframa é o governo do Estado. Tá? Então foi feito um convênio do governo do Estado, governo do Estado com a Suframa. O governo do Estado fez uma licitação e teve uma empresa ganhadora, e essa empresa que está executando o recapeamento lá no distrito, mediante contratação do certame licitatório pelo governo do Estado do Amazonas. Então a Prefeitura não tem nenhuma ingerência sobre aquela obra lá? Não tem. Previsão de asfaltar 100 quilômetros até o ano que vem? Nós chegaremos perto disso já até dezembro, neste verão. O prefeito Arthur determinou que asfaltássemos por administração direta, nós, prefeitura, com o nosso pessoal, máquina, equipamento, 35 quilômetros. Nós já começamos, fizemos 14 e temos que completar a meta até o final do ano. Atualmente, nós estamos recapeando 5 ruas. Quais são as 5 ruas? A André Araújo, a Efigênio Salles, né, que é o V8, isso vai se estender pela via inteira. A Avenida Professor Newton Lins, estamos fazendo a Estrada dos Franceses e estamos fazendo também a Rua Joaquim Nabuco, lá no centro. Então, são 5 vias que nós estamos recapeando por administração direta. Além dessas vias, nós estamos com 5 lotes para serem licitados. O lote 1 já foi licitado e já iniciaram as obras. O lote 1 contempla a João Batista, Pedro Teixeira, Lores Cordovil, a Avenida do Turismo e a Avenida Dom Pedro. Dessas 5 avenidas do lote 1, já começou a fresagem e recapeamento da João Batista, ali do DENIT até aquele viaduto próximo ao Amazonas Shopping. Já foi todo fresado. Secretário, existe uma preocupação da Prefeitura em fiscalizar essa obra, esse serviço que é realizado e vai ser realizado também em outras vias por empresas terceirizadas? Claro, a Prefeitura, muito embora tenha contratado essas empresas, seja um serviço terceirizado, ela tem responsabilidade sobre isso. A gente não pode mais brincar com o dinheiro público, não pode mais brincar com as pessoas da cidade de Manaus. O prefeito Arthur, ele é um gestor muito sério, ele é um gestor probo, proativo, ele jamais deixaria a aplicação do recurso público ao Deus dará, sem fiscalização. Então, nós temos fiscais, engenheiros, que estão fiscalizando. Para cada lote, nós temos fiscais, uma equipe de fiscalização. Então, eles estão fiscalizando desde a fresagem, né, daquela retirada do asfalto, que tem que ter uma técnica para isso, até a aplicação do asfalto, para garantir qualidade, para que realmente a gente possa garantir no mínimo 10 anos aí sem fazer uma manutenção, um serviço de tapa-buraco nessas vias. Agora, é claro que existem as prioridades e vocês estão priorizando nesse primeiro momento aqueles corredores que vão dar acesso, principalmente vão servir de passagem para os turistas que vão vir para a Copa do Mundo em 2014. Mas os moradores de bairros mais afastados, eles também podem ser contemplados com as ruas, com o asfaltamento das ruas? Tanto podem quanto já estão. Por exemplo, a Avenida Dona Otília, ela não faz parte do quadrilátero da Copa. Ela interliga a Torquato Tapajós com Tarumã, lá na zona centro-oeste.
ela não estaria, em tese, no quadrilátero, naqueles corredores da Copa. Uma outra rua que nós já recapeamos foi a Curuai. A Curuai fica lá na Zona Norte, na entrada do Fazendinha, que interliga a Cidade de Deus e Alfredo Nascimento, que fica atrás da Eucatu. Foram 2.300 metros recapeados. Hoje, quem mora lá percebe que a prefeitura deu uma vida nova àquelas avenidas, àquela área. Nós já fresamos a Topázio. A Topázio fica no Nova Floresta. A Nova Floresta é a zona leste da cidade de Manaus. Então, a gente está fazendo o recapeamento não só nas principais vias para a Copa, mas também nos bairros, para mostrar que a prefeitura, a partir do segundo ano, terceiro ano de mandato, vai começar a olhar para os bairros para que ele possa levar esse recapeamento que está sendo feito nessas principais avenidas, também para os bairros mais periféricos da Zona Norte e da Zona Leste da cidade de Manaus. Secretário, eu também gostaria de falar sobre o trabalho que vem sendo feito para melhorar a iluminação pública em Manaus, mas logo depois dos nossos comerciais. Não saia daí, o Band Cidade Entrevista volta já já.